Bom dia, nação. Estamos aqui chegando para mais um pré-jogo Flamengo e Curitiba. Hoje, estreia do Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde. A gente vai trazer todas as informações, prováveis escalações aí, né? Tanto do Flamengo quanto do Curitiba. Sampaoli também já chegou há poucos minutos aí, há 1 hora atrás, né? Sampaoli já chegou no Rio de Janeiro, foi diretamente para o hotel, foi descansar, foi repousar, porque, obviamente, de tarde, a partir das 4 horas, ele estará também no Maracanã, acompanhando essa partida, acompanhando o elenco do Flamengo, a performance do Flamengo de maneira geral. Enfim, a gente vai fazer aqui um pré-jogo, vai trazer algumas informações, então você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal Visão Rubro-Negra, deixe o seu like se você não deixou o like, e também se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos conteúdos, além de ativar o sininho, que é muito importante. Além de entrar sobre o pré-jogo aqui, hoje teve protesto, né, pela essa manhã aí no Muro da Gávea, tá aqui as imagens do Ramon Wesley, estamos junto aí o Wesley, que trabalha junto com o pessoal ali do Flazoeiro, tá aí algumas imagens na tela, né, diálogo não adianta mais, né, falando assim, tem conversado muito com os jogadores, a torcida tem tido muita paciência, mas parece que diálogo não está adiantando. A outra frase escrita, Landim omisso, também está pichado no Muro da Gávea. Além disso, estamos sem liderança, volta Rafinha. Esse Rafinha aqui é literalmente o Rafinha, nosso ex-lateral direito, que tinha uma liderança muito grande. Inclusive, ele já deixou claro que ele era o jogador que unia o vestiário, o jogador que colocava ali aquelas resenhas, churrascos e tudo mais. Então, a galera tá brincando sobre isso, né? A gente está sem liderança. Todos os atletas lá, ninguém tem esse perfil. E também tem mais esse trecho aqui, mais essa imagem para colocar na tela, que é, vou colocar aqui de novo, Braz, né? Aí eu não vou falar esse nome aqui, e fora Braz também aí, a galera bem revoltada com a nossa diretoria e, convenhamos, com razão, né? Com razão, nossa diretoria tem deixado muito a desejar. Mas é isso, em meio climas de protesto, em meio nesse clima aí conturbado, chegada de novo treinador, o Brasileirão para o Flamengo começa hoje, 4 horas da tarde, com Pedro Barrado. Meus amigos, parece que o artilheiro vai mesmo para o banco de reservas e o Gabigol deve ser aí o titular. E nesse clima de estreia do Brasileirão, São Paulo também já chegou hoje ao Rio de Janeiro e deve acompanhar essa partida. Então, só um pedacinho aqui do vídeo da chegada dele, que não falou, não comentou nada aí com nenhum jornalista sobre expectativa, sobre Flamengo, nada. Simplesmente ele passou direto para a van. Então, só um trechinho aqui para vocês acompanharem. Então é isso. Só um pedacinho para vocês verem, né? Como vocês podem notar, o Sampaoli, a galera chamando Sampaoli, querendo saber a expectativa dele e tudo mais, ele passou batido, não respondeu nenhum jornalista, foi diretamente para o hotel e a gente deve ver ele aí nas cabines aí, de imprensa, né? Nas cabines especiais ali, nos camarotes, para acompanhar essa partida, tá? Então é Flamengo em crise, precisando vencer, Curitiba sem vitórias desde fevereiro, também precisando aí dessa vitória. E nesse clima, né, que o jogo vai acontecer hoje, com o novo técnico do Mengão, observando e acompanhando tudo. Será que hoje o elenco vai ter uma motivação a mais para esses atletas em campo? Será que hoje eles vão se mostrar pelo menos um pouco mais motivados aí, principalmente aqueles que já trabalharam com o antigo treinador? Sei que retrospecto não ganha jogo, isso é fato, retrospecto não ganha jogo. Mas vou falar para vocês aqui a realidade aí dos números das últimas vezes que Flamengo e Curitiba se enfrentaram no Maracanã em toda a história do confronto, tá? Foram 13 vitórias para o Flamengo, 6 empates e somente 3 vitórias do Curitiba, isso no Maracanã, tá? Curitiba só venceu no Maracanã 3 vezes o Flamengo e 13 vezes o Flamengo venceu. Letícia, só são números? Sim, só são números, né? São retrospecto aqui, a gente não tem como dar certeza de nada. O Flamengo ama ressuscitar uma equipe que não está vencendo, uma equipe que não está, entre aspas, bem. O Flamengo gosta, né, desse estilo aí. E aí o Curitiba está vindo de um empate, o Flamengo vem de uma derrota, né? 3 derrotas consecutivas, Alcas, Fluminense e agora Maringá. Então a gente está terra arrasada, literalmente. O Curitiba vem de um empate aí na Copa do Brasil, foi 3-3, um jogo bem movimentado, um jogo de muitos gols aí contra o Sport, nessa fase de ida aí da Copa do Brasil. E no estadual, o Curitiba já tinha caído nas quartas de final. Então, agora o objetivo do Curitiba, principalmente nessa temporada do Brasileiro, é conseguir uma vaga no Sul-Americano.
né? É o objetivo principal da equipe, a meta estabelecida aí pela diretoria. E um desses caras que tem sido destaque é o Aleph Manga, que eu já falo sobre o Curitiba um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu falo sobre o Curitiba mais à frente. Antes, vou colocar aqui a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje. Santos, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz, não sei por quê nem como, né? As informações que se chega é que Davi Luiz provavelmente vai se manter aí na equipe titular mais uma vez, no lado aí do Fabrício Bruno. Ayrton Lucas, né? Lateral esquerdo titular. O Wesley, menino da base, tá ganhando oportunidade, até informação do Vene Casagrande, tá ganhando oportunidade no lugar do Varela, tá? Varela que não vem tendo aí boas atuações, inclusive eu já argumentei isso aqui com vocês, que uma das posições, no meu ponto de vista, mais carente, mais precária, que precisa ser corrigido quanto antes, é a lateral direita. E olha para a gente ver que situação, né? Mateuzinho lesionado, e mesmo se tivesse presente, claro que é um lateral ali um pouco melhor do que o Wesley, está um pouquinho mais preparado, mas não faz grandes coisas. Aí você tem um Varela que oscila bastante, alguns jogos ele consegue ser consistente, regular, outras partidas nem tanto, cai muito assim bruscamente de produção, como foi essa derrota contra o Maringá. E você tem como terceira opção um menino da base, o Wesley, né, de 18, 19 anos de idade, que também é difícil até você colocar todo esse peso, toda essa responsabilidade na titularidade, mas o Mário Jorge, que ainda vai comandar a equipe hoje à beira do campo, o São Paulo vai estar somente acompanhando, ainda não vai dar nenhuma instrução, mas o Mário Jorge entende que o Wesley merece receber essa oportunidade. Lembrando que o Wesley já trabalhou com o Mário Jorge agora nas categorias de base, então já conhece um pouquinho o atleta. O Mário Jorge, na verdade, conhece muito, né, essa garotada da base do Sub-20 de maneira geral. Mais à frente está aí, Thiago Maia e Gerson, ambos mantidos. Já deixei claro também, 2 canhotos na volância, não dá certo. Nitidamente, eles não se casaram ali no meio de campo. O Flamengo não encaixou. Gerson e Thiago Maia não encaixou até aqui. Vamos ver na partida de hoje, eles devem ser mantidos, até porque Vidal, que é uma opção, ele ainda não foi relacionado, e os outros ali, Eric Pulgar também ainda está fora pelo mesmo motivo de lesão, e Vitor Hugo, talvez o Mauro Jorge ainda não vê o cara preparado, até porque entre volante e jogar mais adiantado, convenhamos que o Vitor Hugo joga melhor mais adiantado. Everton Ribeiro novamente aí como capitão, fazendo essa função do meio de campo, e o trio de ataque com mudanças. Matheus França entrando no lugar do Pedro. Cebolinha e Gabriel sendo mantidos na titularidade depois da última partida. E é justamente por esse ataque e a repercussão negativa que tem acontecido muitos burburinhos aí externamente de uma forma compreensível. O Pedro não gostou de saber que vai ser barrado para a titularidade nessa estreia. O Pedro não gostou de saber que ele não vai começar o jogo, justamente porque ele é um dos jogadores que mais está se entregando na temporada e justamente porque o Pedro é o artilheiro do Flamengo. Os últimos gols aí do Flamengo, o Pedro sempre teve participação direta, ou com assistência ou ele mesmo colocando ali dentro da rede. O Gabriel, por exemplo, está 10 jogos de jejum, não consegue entregar muita coisa. Hoje, algumas pessoas têm até dito assim, Letícia, o Gabigol, ele tá acima do peso, né? Eu tô achando que ele tá meio gordinho e tal, tá meio cheinho. Algumas pessoas têm comentado isso nas nossas redes sociais. Eu não sei se o Gabigol tá gordo, tá? Eu acho que não é bem essa palavra como a galera tem conduzido aí. Mas, de fato, o Gabigol tá com uma massa muscular maior do que ele estava nas últimas temporadas. É o mesmo caso, por exemplo, do próprio Pedro. O Pedro, para quem não sabe, ele engordou 8 quilos de massa muscular. Então, ele tem um pouco mais de força, ele está cada vez mais com muita imposição ali no ataque. Por isso que ele faz aquele pivôzão e não é qualquer zagueiro que vai derrubar ele com facilidade. Ele consegue proteger muito bem a bola. O Gabigol, ele também, a impressão que passa é que ele também tem mais massa muscular. Só que a gente tem que entender até que ponto isso atrapalha na mobilidade do atleta, porque o Gabigol não está conseguindo ter uma mobilidade eficiente, o Gabigol não está conseguindo, acima de tudo, finalizar de uma forma correta, não está conseguindo acertar muito, ele chuta muito no meio, né? Facilitando ele como se fosse um recuo para o goleiro, sem força também em algumas circunstâncias na bola. O Gabigol também ele não está conseguindo ganhar do seu adversário na velocidade, mesmo que o cara saia lá de trás, né? Ele passa na frente do Gabigol com facilidade em algumas circunstâncias. Então, assim, o Gabigol não tem tido bons momentos até aqui, está vivendo o seu maior jejum na história do Flamengo, mesmo assim é mantido de titular, enquanto o Pedro, que é o artilheiro, 14 gols em 16 jogos, vai ser colocado no banco. No meu ponto de vista, quero ver a opinião de vocês nos comentários, eu acho um absurdo, tá? Pedro no banco, Gabigol então está jogando pelo nome, assim como o Gerson, assim como Davi Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, você vê, os caras medalhões que
tem muito poder ali, que é muito influente, são mantidos no time titular. Nesse quesito aqui, eu acho um absurdo, e eu super entendo a indignação de alguns atletas pensando em meritocracia. Mas a escolha do Mário Jorge, a gente, obviamente, vai entender e vai acompanhar. Pode ser até que o Gabigol faça gol hoje e saia desse jejum e seja participativo na vitória do Flamengo. Casa cheia, hein? Mais de 40 mil ingressos vendidos, Maracanã vai estar daquele jeito, bonito, lotado, a torcida rubro-negra. Independente da fase do momento, além de receber o Sampaoli, vai estar empurrando o Flamengo. E é aquele momento que a gente tem que lembrar o seguinte: se não for o time, vai na arquibancada, né? Aquele momento de gritar Mengo com toda a força possível. Cebolinha também não vem numa boa fase, mesmo assim ainda mantém de titular pela velocidade no lado esquerdo. Matheus França aí aparecendo como opção para dar essa profundidade no lado direito, caindo para o corredor central. E o Everton Ribeiro, além de ser o cara de criação, também aparecendo aí nessa triangulação com o Gerson e com o Thiago Maia. Everton Ribeiro deve ser aquele meio-campista que cai mais pela direita em algumas circunstâncias. Gerson deve aparecer no lado esquerdo ali também em alguns momentos. Se for colocar nessa perspectiva aqui, né, dessa provável escalação, o Flamengo pode vir num 4-3-3, com os dois pontas e um Gabigol. É, inclusive, uma provável uma questão de tática que o Mário Jorge gosta de utilizar bastante. Para quem não acompanha o Mário Jorge na base, ele gosta muito do 4-3-3. Então, ele pode ter colocado essa ideia para a partida de hoje. O Flamengo também pode vir aí, obviamente, num 4-1, num 4-1, né, com o Thiago Maia ali fazendo a proteção, num 4-1-2-3, com os três caras mais à frente, o Gerson mais próximo ali do Everton Ribeiro, mas eu acredito que vai ser um 4-4-3 dentro das características dos atletas. Não acho que vai ser, antes que perguntem, um 4-2-3-1, porque eu não sei se o Gabigol vai ser esse cara de referência. Como o Gabigol ele não tem características próximas ao Pedro, não faz sentido o Gabigol estar isolado lá na frente como um cara de referência, o pivôzão. Ele provavelmente vai se movimentar bastante, o Cebolinha deve pisar muito na área, assim como o Matheus França. Então, essa deve ser a provável escalação e talvez a organização da equipe aí com o Mário Jorge. Sobre o Curitiba, vamos lá. Curitiba, técnico aí, Antônio Oliveira. Tá aqui também a provável escalação, vou colocar um pouquinho em tela cheia para vocês acompanharem melhor, né? Tá aí em tela cheia a provável escalação do Curitiba. Gabriel, Bruno Viana, meus amigos, ex-zagueiro do Flamengo, Bruno Viana, Kuscevic, Natanael, lateral direito, Victor Luiz, esquerdo, Bruno Gomes, Lisiero e Júnior Urso no trio do meio de campo, jogadores inclusive conhecidos, né? Aleph Manga num bom momento, William Potker, também ex-internacional conhecidíssimo, e Rodrigo Pinho ali mais centralizado. Então, Aleph Manga pro lado esquerdo, William Potker pelo lado direito e o Rodrigo Pinho mais centralizado. O Curitiba do técnico aí, Antônio Oliveira, está até fazendo uma mudança referente ao último jogo agora, Curitiba Sport. Isso porque o Andrei, né? O Andrei, que é zagueiro do Curitiba, ele vai sair do time para a entrada aí, zagueiro não, meio de campo, ele vai sair do time para a entrada do Júnior Urso. Então, vocês podem ver essa provável escalação que o Júnior Urso deve entrar no lugar aí do Andrei. Além disso, o treinador do Curitiba também testou o Bruno Gomes, né, que está aí ao lado do Lisiero, e testou também o Jamerson nas laterais. Mas essas alterações ele ainda está em dúvida e provavelmente, se for fazer uma alteração, vai ser só o Bruno Gomes. O Jamerson aí não deve ser colocado como titular na equipe. Deve vir provavelmente o Victor Luiz e o Natanael. E eles estão sofrendo muito com esse desfalque também na parte defensiva. Isso porque o zagueiro Henrique, que é titular do Curitiba, não vai poder encarar o Flamengo hoje. Ele já tem 36 anos e acabou de ter uma lesão muscular detectada. Devido a isso, ele está fazendo um tratamento e vai ser a ausência nesse confronto. Sendo assim, Bruno Viana, como vocês podem ver, zagueiro do Flamengo, ao lado do Kuscevic, deve formar a dupla de zaga do Curitiba aí, e junto com essa dupla ele deve escalar para dar um pouco mais de proteção e velocidade, o Natanael e o Victor Luiz para dar essa segurada aí e essa organização tentando fechar a meta, né? Para eles não receberem nenhum gol e para o Gabriel Vasconcelos, que é o zagueiro, não sofrer também nenhuma chance aí de perigo debaixo da sua trave, tá? Provavelmente o Antônio Oliveira, que é um técnico português, deve vir com 4-4-2 aí, com a casinha um pouco mais fechada e deve apostar nos contra-ataques, principalmente do Aleph Manga, que está vivendo um bom momento. O Aleph Manga está numa baita fase no Curitiba, tem feito muitos gols, inclusive fez gols contra o Sport agora, e é um dos destaques da partida, é um dos caras responsáveis para fazer essa progressão ofensiva, essa transição ofensiva. Então, o Aleph Manga com certeza vai tentar explorar muito aquele lado ali onde vai estar o Wesley, né? O nosso lateral direito. Então, o Flamengo tem que se
organizar bem, para não dar espaço para esse cara que tem muita velocidade. Do outro lado, tem o Pote, que também tem muita qualidade, mas não tem tanta velocidade que o Manga, e o Rodrigo Pinho tentando fazer essa proteção mais adiantada. Então, essa é a provável equipe do Curitiba, essa é a provável equipe do Flamengo. 4 horas da tarde tem jogo ao vivo aí no Premier. Só não vai estar passando para alguns estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, mas vai estar a TV aberta para todo o Brasil. E vamos estar aqui novamente no canal Visão Rubro-Negra no nosso pós-jogo ali por volta de 5h50, 6 horas da tarde. Então, fique atento, é importante demais você ativar o sininho, muito importante você deixar o like e se inscrever no nosso canal também, tá bom, galera? É isso, pré-jogo concluído, trazendo todas as informações de vocês para vocês do Curitiba e do Flamengo. Sampaoli já chegou, também mostramos aqui um vídeo, né, lá no início da nossa live, e também imagens aí do protesto, algumas indignações da galera. Vamos agora aguardar os próximos capítulos. Fique atento no nosso canal e fique atento também no nosso Instagram, Visão Rubro_Negra. Lá a gente está postando as notícias em tempo real, tá bom? Saudações, rubro-negro. Isso aqui é Flamengo e até mais.